Fala turma, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje falando aqui do JSR11, um fundo de mais de uma década, um fundo do segmento de lajes, e é um fundo que já foi muito bem visto aí por vários analistas, principalmente ali em 19, 20, 21, e que hoje pouco se comenta. A base de cotistas inclusive segue diminuindo, quer dizer, fica oscilando ali entre aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. E eu vou mostrar aqui no relatório os prós e contras. Para quem já me acompanha lá no Instagram há mais tempo, sabe que eu não gosto do segmento de lajes. Acho que é um segmento que vai ter que se reinventar ali para conseguir trazer mais resultados para os cotistas. Falando do segmento tradicional, como JSRE, PVB11, BRCR, HGRE, Vino, entre outros aí que nós temos, né? Vou trazer aqui os pontos positivos, negativos do fundo, que eu entendo, apesar de eu não gostar. O fundo, querendo ou não, ele tem alguns pontos positivos aqui que a gente pode mencionar, mas eu acho que na maior parte do contexto eu vejo mais pontos negativos e vou explicar aqui através do relatório, lembrando que o fundo ele está bem descontado, quase 50% de desconto, dá uns 40% de desconto em relação ao valor patrimonial do fundo. Vou explicar o porquê que eu acho que está tão descontado também. E vou trazer outros detalhes aqui no vídeo agora para vocês, tá? Então vamos lá, né? Alguns dados básicos aqui do fundo. O cota de fechamento do mês, acho que está negociando um pouquinho mais acima que isso. Deixa eu até ver aqui. 61, já não é mais esse 56 aqui, subiu um pouquinho. O valor patrimonial aqui de 101, então tem um desconto significativo. O valor do fundo aqui a mercado a 1 bilhão 176 milhões e o valor patrimonial de 2 bilhões 115 milhões. Uma liquidez boa, um ABL aqui significativo, 121 mil metros quadrados, a base de cotistas abaixo de 100 mil aqui. Né? Aí por fim aqui, no mês o fundo apurou 13 milhões de receitas imobiliárias e 2,7 de despesas, tendo como resultado 0,52 e distribuiu 0,48. Né? Ele fez um acumulado aqui, vem fazendo um acumulado aqui de 0,15 por cota. Né? Relatório aqui, o último que eu tenho acesso em relação a fevereiro. Tá? Vamos lá, né? Aqui nós temos a receita imobiliária do fundo, dos aluguéis, 13 milhões 317 mil, e quando a gente olha para as despesas do fundo, que ele tem um CRI aqui de 135 milhões, eu já vou falar melhor desse CRI, ele vem pagando aqui 1 milhão 446 mil, o que equivale a 11% da receita do fundo. Estaria dentro ali, né, para um fundo de 2 bi, até 10 a 11% da receita, o que ele vem pagando aqui. Tá? Aqui nós temos a composição do resultado, a gente vê que ainda há uma vacância no fundo aqui, que equivale a 0,5 por cota, e um resultado aqui potencial de receita imobiliária de 0,69. As despesas aqui por CRI equivalem aos juros, né, a 0,07, tá? Então percebe aqui que no histórico ele vem pagando 0,48, sendo que o resultado aqui foi de 0,52, melhorou um pouquinho o resultado, né, e ele vem então acumulando cotas aqui, acumulando dividendos aqui para provavelmente ter uma reserva caso a vacância aumente, né? Aqui a questão de rentabilidade, eu já vou falar do resultado do fundo, desde que ele surgiu, não é positivo, para quem quer cotista, pensando aqui naquela questão de eu vou viver da renda, um dia dos fundos imobiliários, ou então eu já vivo, né, tivesse comprado o JSRE lá em 2011, 12, quando ele surgiu, e carregado ele agora, mesmo reinvestindo 100% dos dividendos, estaria aí perdendo para a inflação, tomando como base o IPCA. Obviamente o ideal é calcular sempre a inflação doméstica de cada um, certo? Vamos passar esses dados aqui. Aqui que começa uma questão aqui que de certa forma me incomoda. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou explicando para vocês, tá? A carteira de FI do fundo, ela deu uma reduzida em relação a janeiro de 24. O fundo diminui exposições de outros fundos. Hoje representa apenas 1,1% ou 22 milhões. O fundo ele adquiriu recentemente um CRI que remunera aqui a IPCA mais 11. Esse CRI ele era de um outro fundo imobiliário da casa, que é o JSCR11, tá? Eu não vi sentido muito, pelo menos olhando hoje, pode ser que esse CRI ele traga um resultado positivo para o JSRE, né? Mas pensando num fundo que tem uma dívida aqui de 135 milhões, que paga CDI mais 2,6, sendo que essa dívida foi renegociada, era um CRI de CDI mais 3,15, né? Eu não vejo sentido, né, do fundo pegar 10 milhões aqui e comprar esse CRI com o risco de supostamente fazer um negócio que tenho minhas dúvidas se vai trazer retorno aqui para os cotistas, tá? Então, para mim, inicialmente aqui dá mais a impressão que eles ajudaram o fundo aqui da casa deles comprando esse CRI aqui.
É claro que é uma porcentagem pequena do PL, 0,5, mas para um fundo com 135 milhões e que tem um caixa de apenas 14 milhões, né? Um caixa aqui, deixa eu ver, títulos públicos de 7, caixa de contas a receber, eles não separam aqui, é de 14 milhões, então talvez o caixa até menor. Eu penso que eles poderiam ter pago parte dessa dívida. Ah, mas 10 milhões de 135 não equivale muito? Olha, para quem tem 135 e tem 10 em caixa, a uma taxa de CDI mais 2,60, sim, deveria pagar, pelo menos eu, como leigo aqui falando, que não estou por dentro do fundo, eu pagaria. Estamos falando de uma dívida que, querendo ou não, ela não é tão barata assim, né, considerando a Selic, como ela se encontra hoje. Tá, e o fundo, como é que tá o caixa do fundo? Eu acho que eu nem cheguei a abrir aqui, deixa eu só pegar o último informe aqui, só para verificar se o caixa bate com o que tem ali. Eu acho que o caixa é até um pouquinho menor em relação ao que eles têm aqui, né? Eles colocam um caixa aqui de contas a receber, caixa e contas a receber de 14 milhões. O caixa do fundo aqui, disponibilidades, é menor, né? De 8 milhões, né? Então tu pensa, né? Tu tem 10 milhões aqui que tu pode usar para pagar, você não usa, você compra um CRI para supostamente trazer um negócio. Eu não achei que foi um bom negócio aqui para os cotistas do JSRE, né? A questão do vencimento, né? Vamos lá, o fundo ele tem aqui, do vencimento da dívida, o fundo ele tem aqui 135 milhões a pagar. E obviamente ele tem aqui um caixa de disponibilidades de apenas 8 milhões 542 mil. Obviamente a conta não fecha. E a gente vem aqui por venda de imóveis, ele não tem nada aqui, né, para receber. Então é isso aí, ele tem os CRI, os FIs aqui que ele tem, e é pronto, é isso aí. Então a situação do fundo é complicada, delicada. Olha, o fundo ele renegociou essa dívida, ele estendeu ela, mesmo reduzindo aqui, ele obviamente vai pagar um pouco mais de juros, e ele fez o formato bullet, né? Isso quer dizer que ele vai pagar isso aqui ao prazo final de 5 anos. Então foi feito, se eu não me engano, no ano de 2024, estamos em 25, 24, então ele tem ali um bom tempo para fazer a cota do fundo, vamos dizer assim, ficar acima do valor patrimonial e conseguir fazer uma emissão. Mas aqui vem um ponto que aí eu busquei pesquisar o histórico, só para dar uma analisada, né, na cotação do JSRE, e a gente vê aqui que depois de 2019, 20, que foi o auge, aqui para 20 e 21, ele já não sobe mais acima do VP, que era 115, 118, 115, 114, foi reduzindo, hoje está em 100 alguma coisinha. E ele fica só negociando abaixo de 100. Então vê que já estamos falando aqui de 5 anos, né? 2020 aqui, ó, 5 anos, chegou aqui a subir de forma significativa em outubro 22, subiu para 86, e aqui em agosto, deixa eu ver aqui, 24 de janeiro, muitos fundos imobiliários, eu até deixei aqui, deixa eu fechar isso aqui, o XPMOS, por exemplo, né? Quando parecia que a coisa ia melhorar, lá no ano passado, em 24, né, o Brasil parecia que estava caminhando legal e tudo mais, a gente vê que pega o XPML, por exemplo, a cota foi a 118,21. Quer dizer, não só o XPML, deu uma verificada antes com outros fundos, falando dos principais fundos, HGLG, BTLG, sei lá, outros fundos imobiliários que nós temos aqui, eles subiram, os fundos de tijolos, né? E o LVBI, BRCO, falando dos logísticos aqui, eles subiram, ficando numa forma que foi permitido para eles, o VISC, o HSML, Shopping, né, o MAL 11, que deixou eles numa situação onde eles podiam fazer emissão. E a gente vê aqui que o JSRE, pegando aqui fevereiro 24, ele está longe de chegar ao VP, né? Mesmo ainda 76, que já é muito mais do que os 61,14 hoje, ele não conseguiu levar a cota dele lá para cima. Então aí fica uma preocupação que eu, como cotista, pensando no longo, não sou cotista do fundo, mas caso fosse, pensando numa carteira para me gerar renda passiva ali todo mês, pode ser que ele não consiga fazer emissão, mesmo uma Selic de repente ainda 8%, 7%, não foi o que aconteceu em fevereiro do ano passado, a gente não viu a Selic indo para lá, havia perspectivas, obviamente, da Selic diminuir abaixo de 10%, o que não aconteceu em 2024, talvez de fato a Selic indo para 9%, 8%, o mercado olhe com mais interesse para o JSRE, mas para isso eu entendo que ele vai precisar entregar mais dividendos, né? Porque hoje ele paga aqui 0,79 com um desconto que ele se encontra, né? Então ele tem um grande desconto sobre o valor patrimonial e ainda assim o yield aqui básico que ele pagou aqui em março, né? Pagando em abril, é de 0,80. Então assim, não sei se vai atrair tanto assim o mercado, considerando
outros fundos imobiliários que nós temos aí que vem pagando mais. Aí a carteira do fundo, né? É uma carteira de imóveis 2.2, carteira de FIs, como já mostrei, 22, caixa e contas a receber aqui de 14, então na verdade tem um caixa aqui de 8, a carteira de CRI, aquele CRI que eu mostrei para vocês de 10, títulos públicos de 7, enfim, né? Assim, é dívida aqui de alavancagem, 135 milhões. Aí outra coisa que me incomoda no fundo aqui é isso aqui, né? Porcentagem de receita imobiliária. Então o edifício Tower Bridge, ele concentra aqui 48% da receita imobiliária do fundo. Quer dizer, concentra aqui no inquilino? Não, né? Se a gente descer um pouquinho mais aqui na torre, que é essa torre aqui, a gente vai ver aqui que ele tem 18 locatários aqui dentro. É uma quantidade de locatários bem significativa. Mas ainda assim, me traz um certo desconforto um único imóvel ter aqui 48% de receita, né? Quando a gente compara com outro segmento, que não tem nada a ver com lajes, falando dos logísticos aqui, a gente vê uma concentração muitas vezes de imóvel ali em torno de 20%, e a gente acha muito, né? O pessoal já fala muito, tem uma concentração de receita com 20%, 22% desse imóvel, muitas vezes está dividindo em 5, 6 inquilinos, e o pessoal já acha muito. Mas enfim, essa é só uma opinião minha também aqui, né? Os reajustes, vencimentos que o fundo vai ter aqui para esse ano, apenas 24% vence esse ano, mas como os contratos aqui, boa parte dos contratos, se eu não me engano, são típicos, então isso aqui pouco importa, sinceramente, né? É só 4%. Contrato típico paga uma multinha, dependendo, nem paga a multa, o fundo ele pode perder inquilino. Então quando a gente tem muitos contratos típicos, isso aqui pouco representa de garantia que esse ano eu tenho o fundo com a vacância baixinha, dificilmente vai subir, né? Não diz muito aqui para os fundos que têm a maioria dos contratos típicos, tá? Lado positivo do fundo, se a gente olhar os imóveis, todos eles com classificação A, né? Aqui o AAA, bem localizado, a vacância aqui de 4,5%, eu vou trazer a vacância total do fundo ali embaixo, né? O outro imóvel aqui que ele tem classificação AAA também, então ele tem aqui uma quantidade de locatários bem significativa, locatários importantes, locatários de calibre, né? Que o fundo tem aqui dentro. Aqui outra torre também com a mesma classificação, aqui uma torre aqui com classificação um pouquinho menor, mas ainda assim a classificação AA, né? Então é uma nota muito boa aqui para as lajes. E a vacância total aqui no portfólio consolidado de 3,1, é uma das mais baixas aqui, se eu não me engano é a mais baixa, pegando os principais fundos do segmento de lajes, tá? Esse aqui é o CRI que o fundo comprou, né? Aqui tem explicação, que é um CRI de shopping e tudo mais, de taxa de aquisição 11,34%. Para mim, um fundo que tem uma dívida que ele se encontra hoje, eu acho que ele não precisaria ter comprado aqui, mas como eu disse, né, quem sou eu para achar alguma coisa? A gente está aqui gravando vídeos trazendo a nossa opinião a respeito do que os fundos fazem. E, obviamente, por fim, eu tenho o retorno total do fundo, né? Quando eu for olhar o retorno total do fundo, eu vejo aqui, pegando lá de 2012 para agora, ele vem perdendo para o IPCA, tomando o IPCA aqui como base, sendo que o ideal é sempre comparar com a sua inflação doméstica, a sua inflação pessoal, que é o que conta, né? Já que o IPCA é uma cesta aqui de produtos e muitas vezes você talvez tem uma inflação maior em um produto, uma inflação menor em outro. Então o ideal é saber fazer esse cálculo ali e calcular por conta essa inflação doméstica, tá? Então aqui nós temos o fundo perdendo aqui em torno de 4%, tá? Isso aqui equivale a um retorno negativo em relação ao IPCA de 4 e não 8 como está aqui, né? Eu deixei até a continha feita aqui, tá? Essa é a formulazinha que a gente aplica aqui. Então a gente vê que o retorno aqui do fundo ele foi de menos 4%, né? Assim, pensando num histórico de longo prazo, é um retorno ruim. Claro que se a gente olhar aqui, o fundo ele teve momentos muito bons, né? Como 2020, 2021, né? E aí que dali para frente ele vem caindo. Então, mesmo para quem reinvestiu tudo, 100% dos dividendos aqui, vai ter um retorno negativo de 4% em relação ao IPCA, tá? Então, por fim, eu já disse que eu não gosto do segmento de lajes, vejo que o fundo tem bons imóveis, mas vejo que a gestão do JCI ela é muito parada, né? A gente vê esse portfólio do fundo aqui há bastante tempo aqui dentro, e não anda, não há novidades, os aluguéis muitas vezes não sobem tanto é que o dividendo fica ali, né, 0,48, 0,52, agora com a vacância que tem, podendo chegar a 0,60 e alguma coisinha como eu passei ali em cima, só que não sai do lugar, né, 0,69, né, o potencial aqui que tem, né, e não sai do lugar. Então assim, para mim,
é um fundo imobiliário que não faz sentido para a minha carteira. Né? Agora, se você quer um fundo de lajes, fica aqui uma opção de aprofundar mais os estudos e entender se esse fundo aqui de fato faz ou não sentido para você. Né? Para mim ele não faz, tá bom?